Boa noite a todos, encarnados e encarnados. Quero dar as boas-vindas para todos que nos assistem online, agora no Instagram, ao vivo, posteriormente também no Instagram, nas redes sociais, pelo YouTube. Inicialmente, quero pedir para colocar o celular no silencioso, modo avião, modo silencioso, para poder nos concentrar melhor na palestra. Usar algumas boas energias. Vamos também nos lembrar que silêncio é uma prece. Temos vendas de lanches nos sábados, vendas de livros nas quartas e nos sábados, que ajudam na manutenção da nossa casinha vendida. Também recebemos doações voluntárias para a sustentabilidade das nossas atividades, assim como também é possível se tornar um sócio contribuinte efetivo da nossa casa. Você pode fazer doações esporádicas ou pode também se tornar sócio contribuinte, assim fazendo doações constantes. Para mais informações, você pode perguntar na recepção ou também pode pedir informações pelas nossas redes sociais, Instagram, como também no WhatsApp. As nossas atividades acontecem às quartas, às 7 horas, palestras aos sábados às 6h30. Também temos estudos online, mais informações também nas nossas redes sociais. Nesse momento estamos recebendo sugestões e indicações para os temas abordados em nossas palestras, algo que você gostaria de saber mais sobre a doutrina espírita, qualquer sugestão de tema, você pode procurar lá na recepção e anotar. Também estamos na campanha de caridade em ação, amor e movimento. Arrecadamos alimentos, recebemos doações de alimentos para doações de cesta básica para as famílias assistidas pelo SEIS. Você pode depositar a sua doação lá na frente e entregar normalmente na recepção, entrada do centro. Sua colaboração é muito importante para esse trabalho de amor. Nesse mês de julho, que irá haver, no dia 25 de julho, irá acontecer nosso festival junino. Lindo momento de confraternização e todo o valor arrecadado será utilizado para a sustentabilidade dos seis. Sua presença fará toda a diferença. As pessoas que estão fazendo o trabalho, passe, lembrar de passar na recepção para confirmar o passo que vai tornar no dia. O atendimento fraterno ocorre nas quartas, nos sábados, com agendamento com antecedência na recepção. O atendimento ocorre ao mesmo tempo que a palestra. Caso você queira fazer o atendimento, você faz o agendamento lá na recepção. Agora, eu vou ler um trecho do livro de Sabedoria de Carlos Souza Pastorino, item 181. Não perca seu equilíbrio interno. Por maior que seja a tempestade que o envolve, não perca seu equilíbrio. Todas as tempestades passam, e se soubermos recebê-las com serenidade, nenhum mal nos causará. Jesus dormia no fundo da barca. Quando os discípulos chamaram nervosos, ele acalmou tudo. Faça o mesmo. Recorra ao Mestre Divino, para que as tempestades se acalmem a seu lado. Agora que sentir a vontade, pode fechar os olhos. Vamos elevar nosso pensamento ao alto, pedindo para o Mestre Jesus estar conosco nesse momento de reflexão e sabedoria que nos será repassada. Nesse momento de acalento, de consolo, que também serve para curar nossas dores e enganos. Mestre Jesus, espiritualidade amiga, esteja conosco durante essa palestra bendita, que assim seja, graças a Deus. A palestra de hoje tem como tema Obreiros do Senhor e será feita pelo nosso irmão Máximo Geni. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Agradeço ao Lenzo. Como foi dito, a nossa palestra de hoje é Obreiros do Senhor. Tem como tema Obreiros do Senhor. E como base o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhadores da última hora. Então esse tema tem tudo a ver conosco. Os trabalhadores da
última hora, nós que estamos querendo participar da seara do Cristo, que a gente não fica apenas querendo, que a gente saia a semear, assim como o semeador da parábola, o semeador, né, que saibamos aproveitar essa oportunidade que o Cristo está nos dando nessa última hora, nesse período de transição. Então, obreiros do Senhor. A gente foi atrás. O que seria obreiro? Para a gente poder ter esse entendimento um pouco mais aprofundado. Então, obreiro é um trabalhador, é um operário ou aquele que coopera para a realização de uma obra. Né? Então, essa palavra coopera, ele é muito importante aqui nessa designação, né? Porque quer dizer que nós estamos cooperando com uma obra. Que obra seria essa? A obra do nosso Pai maior na construção do universo. E isso nos remete ao que o Espiritismo nos diz, que nós somos co-trabalhadores, não é isso? Nós somos co-criadores juntamente com Deus. Ah, mas Deus não pode criar sozinho? Por que Deus precisa de nós? Na verdade, Deus não precisa do nosso auxílio. Ele faz isso por amor, por bondade, para nos ajudar a evoluir. Então, entrando nessa questão da cooperação, né, Emmanuel, através da psicografia de Chico, ele ensina que, como centelhas divinas que somos, compartilhamos da capacidade criadora de Deus, atuando como co-criadores. Então, nós somos centelhas divinas. Se somos centelhas divinas, nós partimos de Deus. Se partimos de Deus, nós também somos esses co-criadores juntamente com Ele. Mas você pode ficar, mas como assim? Como é que a gente constrói o universo? Eu não sei fazer nada, eu não sei nem desenhar uma casinha no papel. Como é que eu sou co-criador? A gente sabe, a gente estudando, né, a doutrina espírita, a gente sabe que existe a lei natural, se divide em 10, e uma delas é a lei de trabalho. Então, a lei de trabalho é uma lei natural que Deus nos otorgou para que a gente pudesse participar dessa criação juntamente com Ele. Nessa lei de trabalho, na verdade, ela é necessária ao nosso progresso intelectual. Por isso que cada um de nós tem que fazer o nosso papel para que a gente se aperfeiçoando intelectualmente, a gente também se melhore moralmente. Então, a questão da lei de trabalho, né, ela é única para cada espírito, ela é individual. O que eu tenho que desenvolver como cooperador da construção do universo é diferentemente do que você tem que desenvolver. Cada um tem o seu papel. Eu não posso fazer o seu papel e você não pode fazer o meu. É individual, é particular, é pessoal. Por que isso? Por que Deus não deixa o irmão fazer o meu papel? Porque senão ele iria ficar na ociosidade. E eu sendo ocioso, sem fazer nada, como que eu iria aprender algo? Como que eu iria desenvolver a minha inteligência? Então a lei de trabalho ela é necessária para nós mesmos, para que possamos crescer. Por isso que eu não posso ficar tirando as provas, tirando o trabalho do irmão, fazendo por ele. Se eu faço muito pelo irmão, se eu não deixo nada acontecer com ele, se eu estou super protegendo, eu estou tirando a oportunidade do irmão crescer. Se eu estou evitando ele passar pelas dores, pelas dificuldades, né? Se eu estou sendo uma cúpula de proteção, não deixando esse irmão evoluir, esse irmão exercer a sua função, eu estou impedindo a evolução dele. Em vez de eu ajudar, eu estou atrapalhando. Eu lembro uma vez, fazendo EJE, que foi dito uma coisa muito interessante, bem simples, mas bem interessante. A criança está tentando subir a calçada, ela está com dificuldade, ela não está conseguindo. Se
eu deixar ela tentar, ela vai se ralar, ela vai cair, ela vai ter um machucado, um arranhão, mas ela vai encontrar uma maneira, uma técnica de subir aquela calçada da melhor forma possível, conforme o tempo de vida dela. Né? Mas eu deixei. Agora, quando eu vou lá, a criança vai tentar subir a calçada, não faça isso não. Pega a criança, bota em cima da calçada. Aí o que eu estou fazendo? Eu estou atrapalhando o seu processo de crescimento intelectual. Estou tirando a oportunidade de ela aprender com os erros, com as tentativas, as possíveis falhas que ela vai ter. Em vez de ela desenvolver a sua inteligência, procurando a melhor maneira de subir aquela calçada, simplesmente ela não vai exercer a sua inteligência, porque outra pessoa já fez por ela. Isso é atrapalhar. No caso do nosso processo evolutivo, se eu não estou fazendo agora, mais na frente eu vou ter que fazer. Se eu estou deixando de fazer agora, mais na frente na minha existência eu vou ter que executar. Ou então em uma outra existência, mas deixar de fazer o meu papel de co-criador não tem como. É impessoal e intransferível. Temos que exercer o nosso papel de co-criadores. E reforça a máxima que Jesus nos disse: sois deuses. Por que Jesus disse que nós somos deuses? Um P minúsculo. Ele complementa, ele diz assim, vós podeis fazer o mesmo que eu faço e ainda mais, se assim o quiseres. Então ele diz que a gente pode fazer coisas ainda maiores do que ele, se nós quisermos, ou seja, se a gente tiver a vontade, se a gente sair a semear para que nós possamos evoluir. O Cristo é o quê? É o nosso governador planetário. Sabemos que foi ele que construiu esse planeta, juntamente com a sua equipe de espíritos superiores. Então ele está fazendo o quê? Ele está sendo co-criador juntamente com Deus, co-criador do universo. E ele diz que um dia a gente pode fazer o que ele faz e até mais, se assim a gente quiser. Um dia quando a gente for perfeito também, que a gente chegar lá. E para isso só depende de nós. Olha que coisa linda, não depende de ninguém. Não depende da minha mãe, do meu pai, do meu filho, do meu irmão, do meu vizinho, do meu chefe do trabalho, do meu colega. Não depende de ninguém, só depende de mim mesmo. Que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Então, no livro A Caminho da Luz, Emmanuel narra como os espíritos elevados agem como engenheiros divinos, sob orientações de Jesus na formação do planeta. Esse livro é maravilhoso, A Caminho da Luz, porque ele descreve espiritualmente a formação do planeta Terra, da humanidade no planeta Terra. Então, ele nos mostra que Jesus, juntamente com a sua equipe de espíritos elevados, construíram esse planeta. Então são co-criadores juntamente com Deus. Você diz, então vocês co-criador só quando eu estiver no nível de Jesus. Não. Desde sempre, desde o início da nossa existência, nós somos co-criadores. O que a gente vai fazendo, claro, de bom, a gente vai auxiliando na construção do universo. Quando eu faço alguma coisa errada, eu estou destruindo, estou deixando de construir. Então a gente tem que andar pelo caminho do bem, usando o nosso livre-arbítrio, fazendo coisas boas, auxiliando o irmão, que é o nosso único objetivo nessa reencarnação, que é fazer o bem segundo Emmanuel. Aí sim eu vou estar sendo co-criador. Então, com isso, hoje temos como objetivo refletir sobre o valor do trabalho espiritual, independentemente do momento em que se começa. Então, o trabalho espiritual independente, quando eu começo, a gente vai refletir sobre esse valor. E temos como pergunta norteadora qual a mensagem de esperança contida na parábola dos trabalhadores da última hora. E para isso a gente vai ler a parábola dos trabalhadores da última hora na sua
íntegra para que a gente possa compreender o que o Cristo quis nos falar. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha, ou seja, ele convencionou. Vocês vão receber 1 denário. Então, começando o dia, 1 denário, aceitável. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. Né? Ele não falou em 1 denário, ele falou o que for razoável. Né? E daqui já é na 3ª hora do dia, vamos supor umas 9 horas da manhã. E eles foram. Saiu novamente a hora 6ª e a hora 9ª do dia, lá para o meio-dia, 3 horas da tarde. Encontrou ainda outros, saiu novamente e fez o mesmo. Saiu mais uma vez a hora 1/10, lá para 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Essa pergunta é muito interessante para que a gente possa compreender a parábola. Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Às 5 horas da tarde estava lá, o pessoal sem trabalhar. Aí eles respondem: porque ninguém nos assalariou. Essa resposta é assim, o pulo do gato. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. O que eles disseram? Porque ninguém nos assalariou. Ninguém chamou a gente para trabalhar. A gente está aqui à disposição, esperando. Mas ninguém chegou, ninguém deu emprego para a gente. Ele falou: pois pronto, vocês estão empregados, vão trabalhar. É 5 horas da tarde, não tem problema não, vamos lá ajudar na minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha, aquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até aos primeiros. Aproximando-se então, os que só a 1/10 hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Ou seja, quem chegou às 5 horas da tarde recebeu 1 denário, que foi o mesmo que o dono da vinha combinou com quem começou às 6 horas da manhã. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar julgaram que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Dá para a gente ver alguma injustiça aí? Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim, dá a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? Então aqui a gente não está vendo injustiça, a gente está vendo uma bondade. Aí depende do olho de quem vê, né? Como ele fala aqui: tens mau olho porque sou bom? Eu não convencionei com você que era 1 denário. Eu resolvi pagar quem chegou no final do dia 1 denário e você está achando ruim, eu estou praticando uma injustiça. Não, pelo contrário, ele está sendo bondoso. E aquele último que chegou às 5 horas da tarde, ele, como ele é dono do dinheiro, dono da vinha, ele apraz pagar o mesmo valor de quem chegou às 6 horas da manhã. Ele está causando prejuízo para ninguém. Na verdade, ele está tirando mais dele, que ele poderia pagar bem menos, né? Metade do denário, 1/4 do denário, mas ele quis pagar 1 denário. Foi bondade que ele utilizou aí. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Para a gente ter entendimento dessa
tarde foram pessoas que não tinham trabalhado ainda, não por preguiça, não porque não quisessem trabalhar, não porque estivessem fazendo uma outra coisa, uma maldade, é porque não tinham encontrado trabalho. Foi somente por esta razão. E o Senhor, dono da vinha, se compadeceu daqueles irmãos que poderiam estar trabalhando desde cedo e recebeu um denário, e ele resolveu dar um denário para eles também. Ser justo e bom, né? Assim como Deus é para conosco. Então, o obreiro da última hora, ele tem direito ao salário, mas é preciso a sua boa vontade e a sua disposição. Foi isso que o Senhor da vinha viu nesses trabalhadores da última hora. Boa vontade e disposição. Que seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Porque se ele tivesse chegado lá, né, o Senhor da vinha, por que vocês não foram trabalhar ainda? Vocês vão dizer, não, porque a gente não quer. Chegou outras pessoas aqui, outros clientes não queriam, não, a gente quis ficar por aqui mesmo, dia todo, só conversando, batendo papo, né? Que não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Laborioso, apenas lhe faltava o labor, ou seja, queriam trabalhar, mas não apareceu trabalho. Isso é que Deus leva em conta em nós, a nossa boa vontade. E se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora? Se chegasse alguém para eles lá, vamos trabalhar na minha vinha? Não, a gente não vai. Esse não teria tido o salário do obreiro, mas o da preguiça. Aqui a gente está vendo sempre que está voltando a questão da vontade. A gente sempre tem que estar disponível, com vontade de trabalhar na seara do Senhor. E não mostrar preguiça, desdém, desinteresse, né? Ocupação com outras coisas. E o que empregou as horas destinadas ao labor em atos culposos. Ou seja, esse aqui já é um caso agravante, agravado. Porque uns podem não ter que trabalhar por preguiça, mas tem outros que é porque estavam fazendo coisas erradas. Por exemplo, blasfemado de Deus, derramado o sangue de seus irmãos, lançado perturbação nas famílias, arruinado os que nele confiaram, abusado da inocência, se haja cevado em todas as grandes afrontas da humanidade. Ou seja, muitas vezes, além de não querer trabalhar na seara do Cristo, ter a vontade de fazer o bem, a gente está praticando o mal. É pior ainda essa situação. Surgiu a oportunidade de trabalho e nós simplesmente estávamos ocupados em fazer coisas não boas. Isso é mais agravante do que a situação daquele que estava parado, ocioso. Esse não se conservou inativo, como o caso anterior, empregou mal as horas destinadas ao labor, empregou mal as horas destinadas ao trabalho. Lei de trabalho existe, Deus nos dá a oportunidade do trabalho e nos dá a oportunidade do tempo para trabalhar. A gente tem que saber como que está utilizando esse tempo. Bastar-lhe-á dizer a última hora, veja bem, não trabalhou, fez o mal, e será que é esse trabalhador chegando só dizendo assim: Senhor, empreguei mal o meu tempo, toma-me até o fim do dia e dá-me o salário do trabalhador de boa vontade? Será se isso vai dar certo? Será se Deus vai estar sendo justo fazendo isso? Ele não trabalhou, estava fazendo mal, mas ele está ali. Eu empreguei mal, foi mal. Me empregue aí no finalzinho e eu quero receber o mesmo salário que quem passou o dia trabalhando. Aí, ao contrário daqueles outros trabalhadores que não estavam trabalhando porque não teve a oportunidade do trabalho. É diferente. Completamente
diferente. O Senhor lhe dirá: mal barataste o teu tempo, né? Mal empregaste o tempo, esqueceste o que havias aprendido, já não sabes trabalhar na minha vinha. Usou mal o tempo, esqueceu o que tinha aprendido, já aprendeu tanta coisa, mas não soube colocar em prática, e já não sabe mais trabalhar. O reajuste recomeça a aprender, e quando estiver mais bem disposto, eu te franquearei o meu vasto campo. Nesse caso, a gente terá que ter uma nova oportunidade. Né? Quem sabe uma nova reencarnação, quem sabe um novo planeta, quem sabe uma nova situação. Né? Lembrando que o tema é o quê? Obreiros do Senhor, trabalhadores da última hora. Nós estamos na última hora. Se a gente perder essa hora, a gente sabe o que pode acontecer com a gente, né? A gente pode ter, sim, Deus nos dá sempre uma nova oportunidade, né? Mas provavelmente em uma situação em que a gente possa realmente estar no lugar que possa realmente nos dar um aprendizado mais firme. Então os Espíritos nos falam que os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores das etapas do progresso. Então, aqueles que chegaram lá às 6 horas da manhã, nas primeiras horas, né? Foram os profetas. Isso aqui já falando na questão do Evangelho, da Boa Nova do Cristo. Os trabalhadores da primeira hora, profetas, Moisés e todos aqueles que antecederam a chegada do Cristo. E as etapas seguintes continuaram através dos séculos pelos apóstolos, os mártires, os pais da igreja, os sábios, os filósofos e finalmente os trabalhadores da última hora, os espíritas. E isso é interessante porque isso foi previsto e foi predito a vida dos trabalhadores da última hora, ou seja, cada um teve o seu momento. Moisés, os profetas foram os que vieram primeiro, nos antecederam, abriram os caminhos para a gente. Foi a parte mais difícil, né, digamos assim, a parte de construir lá de baixo, né, e nós agora já estamos colhendo os frutos desses irmãos que nos antecederam. Estes últimos foram anunciados desde a aurora do advento do Messias e receberão a mesma recompensa de quem chegou lá no começo. Claro que agora eles estão muito mais adiantados do que nós no processo evolutivo, mas quando chegarmos à nossa vez também estamos mais evoluídos, também receberemos a mesma recompensa, ou até melhor, porque como a gente acabou de falar, a gente já tem o caminho pavimentado, né? Só para a gente dar continuidade. A casa já está levantada, já estamos lá na comieira, né? Já estamos quase fechadas as cortinas. E por que esse prêmio, essa recompensa pode ser maior? Porque aproveitam os labores intelectuais dos seus predecessores, né? Nós aproveitamos o que já foi construído. Os trabalhos humanos são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. A gente está vendo aqui que tem uma união entre os trabalhadores da seara do Cristo. Desde quem começou lá atrás com os profetas até nós aqui hoje, tem essa solidariedade. Deus abençoa. Porque não quer a gente trabalhar individualmente, não. Porque se eu for trabalhar individualmente, eu estou sendo egoísta. Ah, não, eu já fiz minha parte aqui, a Graciela que faça parte dela. Não, quero nem saber, já andei muito, agora que eu estava começando. Não é assim, né? Deus abençoa a solidariedade, o trabalho coletivo, a continuidade da sua obra, né? Aqueles que chegaram lá no final do dia, eles deram continuidade e já tinha começado lá no comecinho de manhã, né? Finalizando o trabalho da seara. Muitos dentre aqueles que vivem hoje, ou seja, daqueles irmãos que nos antecederam, profetas, apóstolos, filósofos, tantos outros pais da igreja, vivem entre nós e virão
no final dessa tarefa, nos ajudar a atravessar para a próxima fase. A reencarnação eterniza assim a filiação espiritual, essa continuidade do trabalho espiritual. A gente está aqui na carne, é um tempinho que a gente passa, depois a gente retorna de novo, continua o que a gente parou. Chamados a prestar contas, o Espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Sempre retomada. A gente não termina na reencarnação, a gente continua sempre. A gente volta de novo, a gente continua o processo do trabalho da seara no Cristo. Ele entra de novo na lista para avançar mais. É necessário a gente retornar para o plano físico para que a gente possa dar passos mais largos no nosso processo evolutivo, no nosso melhoramento moral. E todos, trabalhadores da primeira e da última hora, sob a profunda justiça de Deus, não mais murmuram, adoram. Porque o que a gente viu lá na parábola? Que os primeiros estavam reclamando dos últimos. Aqui na justiça de Deus, não. Os profetas que vieram lá atrás, Moisés, os apóstolos, os pais da igreja, pelo contrário, eles fazem nos auxiliar, nós que estamos chegando agora na última hora. Olha que esse texto, se eu não me engano, esse último texto é de Santo Agostinho, um dos pais da igreja. Olha ele contribuindo para o nosso crescimento moral, nos mandando textos aqui na Bíblia segundo o Espiritismo. Ele poderia muito bem estar fazendo o quê? Ter ficado só para ele. Eu já fiz a minha parte lá atrás, no século, pai da igreja, século XII, se não me engano, Santo Agostinho, ou antes. Não lembro agora no momento. Mas não, agora no século XIX, ele veio, através do Evangelho do Espiritismo, e nos deu orientações para que a gente pudesse também ter um bom trabalho na seara do Cristo. Então, o que fazer para sermos obreiros do Senhor? O que devemos fazer para a gente ser esse obreiro? O Espírito de verdade nos diz que o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias. Então, se a gente sabe silenciar, os nossos maus sentimentos, ciúme, inveja, rancor, mágoa, tudo aquilo que nos atrai ainda para baixo, a gente sabe silenciar, a gente está sendo um obreiro do Senhor, a gente está fazendo o bem. Se a gente entender que aquele irmão que está causando, digamos que, tentando desenvolver a minha paciência, ele está sendo uma ferramenta que Deus está utilizando para que a gente possa melhorar. Então, a partir do momento que eu silencio essas dores, esses sofrimentos, que eu denomino sofrimento, que na verdade são provas necessárias ao nosso desenvolvimento moral, eu estou sendo um obreiro do Senhor. E o que não fazer? O Espírito de verdade diz: o Senhor lhes dirá: como implorais graças? Como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, que vos negaste a estender-lhes as mãos, que negaste, que esmagaste o fraco em vez de amparar-lhes. Então a gente teve a oportunidade do auxílio ao irmão e a gente fez o contrário. Então a gente não deve fazer isso. Piedade do irmão, negar a estender a mão ao irmão e esmagar o fraco em vez de amparar. A gente não deve fazer. Se a gente estiver fazendo isso, a gente não está sendo um obreiro do Senhor. A gente não vai ser digno da recompensa. Vós que buscaste a vossa recompensa nos gozos da terra, nada mais vos cabe pedir. Ou seja, quando eu estou querendo reconhecimento das pessoas aqui, eu estou fazendo bem, mas eu quero que as pessoas me reconheçam. Eu faço a divulgação, recebo aplausos, cartas de reconhecimento, honrarias. Quando eu desejo
isso, aí eu já estou recebendo a recompensa aqui, na terra. Então não cabe mais pedir nada a Deus. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Então eu só vou receber as recompensas de Deus se eu não tiver ido atrás das recompensas aqui da terra. Porque se eu já tiver as recompensas da terra, já recebi. Já estou com o meu salário pago. Então, indo para as nossas palavras finais, o Espírito Constantino nos diz o seguinte: bons espíritas, sois todos obreiros da última hora. Isso é muito forte. Isso não é só questão de honraria, não. Isso é questão de responsabilidade. A gente ser chamado de obreiros da última hora. Isso quer dizer que Deus está nos dando tempo, está nos dando conhecimento para que a gente possa desenvolver a tarefa na sua seara. Isso significa responsabilidade. Todos viestes quando fostes chamados para a reencarnação, cujos grilhões arrastais. Necessário. A reencarnação necessária. Estamos aqui ainda porque necessitamos dessas provas, desses grilhões que arrastamos ainda. Quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesseis penetrar nela? E agora a gente se comprometeu nessa reencarnação de entrar na seara do Cristo, dar o primeiro passo, sair a semear, pegar a charrua e não olhar para trás. Eis-vos no momento de embolsar o salário. Olha que coisa consoladora. Eis-vos no momento de embolsar o salário. Já estamos prestes a receber a nossa recompensa de Deus. Empregai bem a hora que vos resta. Ou seja, essa reencarnação que nós estamos, vamos aproveitar. Este é o momento. Esta é a última hora que temos a oportunidade de continuarmos aqui na seara do Cristo, aqui neste planeta. E para finalizar, a gente vai finalizar com as palavras do Espírito de verdade, que ele nos diz o seguinte: ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse e sem outro móvel, senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo de que tiverem esperado. Muito obrigado. Enzo, você. Então, agradecendo a você, Márcio, o Espírito da Jamie que esteve com você durante essa palestra, nos encaminhando para os momentos finais. Vamos fazer a prece de encerramento. Que se tiver vontade, vamos fechar os olhos, sentar confortavelmente. Pedir ao Mestre Jesus que esteja conosco, nesse encerramento de semana, nos dias que estarão por vir. Que possamos aceitar os convites que Jesus nos faz e ter bom proveito deles. Que possamos semear e multiplicar os frutos que Jesus nos ensina e nos convida a fazer. Jesus, a espiritualidade amiga, feito conosco, hoje, agora e sempre. Assim seja, graças a Deus. Então você que nos assiste pelo Instagram,